Bora lá que tá começando mais uma aula para você aqui no Puxa Língua, seu canal com português, redação e interpretação. E olha só, eu sempre começo falando olha só, né? Eu tenho que parar de falar olha só. Mas você já reparou que às vezes você escuta uma frase e fica pensando assim: será que essa pessoa quis dizer isso ou será que essa pessoa quis dizer aquilo? O tal do duplo sentido. É muito comum em piadinha, naquelas gracinha boba, a pessoa fala uma coisa e você pensa, mas será que eu entendi direito? Pois é isso que a gente vai ver hoje, porque a ambiguidade, essa é a nossa última aula do módulo Linguagem Estilística e Semântica, a partir de agora só exercício, mas a ambiguidade é muito importante, a ambiguidade tem uma relação semântica forte. Vamos começar a aula então? Então chega na vibe, você sabe, né? Chega! Tá aí para você a nossa capa e na nossa capa já deixa bem claro o que que é. Observa aí que nós temos aí um seu moço com uma sua malinha e ele tá perdido aí, não sabe se vai para um lado ou se vai para o outro. E ainda tem uma seta apontando para os dois lados. A ambiguidade é mais ou menos isso. Às vezes uma palavra, uma expressão é mais de uma expressão, uma frase dita, você olha e fala assim, não, mas não entendi isso não. A pessoa quis dizer o quê? Hum. É igual quando vira e fala assim, né? É o cachorro do seu irmão, eu ainda vou pegar o cachorro do seu irmão. Você não sabe se a pessoa tá chamando o seu irmão de cachorro ou se é o Totó, né? O bichinho lá de estimação que a pessoa tá brava. E se for o seu irmão, você pode até deixar bater, mas se for o cachorrinho, não deixa não. Que o cachorrinho não merece, não. Ou se seu irmão não merecer também, aí você não deixa também, não. Ó, vamos ver então a nossa aula de hoje. Eu vou colocando os slides para você, para a gente ver alguns casos de ambiguidade. Vou explicar como que a ambiguidade acontece. E lá no final ainda tem um textinho bem legal para a gente ler. É um texto muito sem noção, mas é legal para a gente ler. Vamos ver. Primeiro, nós vamos fazer uma leiturinha aí. Olha só. Manicure. Manicure, né? Manicure. Passa pé e mão e ganha uma sobrancelha. Você vai a manicure, você faz pé, você faz mão, e aí você sai com três sobrancelhas, né? Que você já tem duas, ela vem e bota mais uma aqui. Ou aqui, né? Pra fazer. Bota aqui um hífen aqui. Tipo uma sobrancelha no terceiro olho. Então, nossa, essa sobrancelha no terceiro olho já ficou uma frase muito ambígua. Meu, deixa quieto. Então, você entendeu? Deixa quieto. Olha isso. É claro que a hora que a pessoa que foi escrever esse cartaz, a hora que ela foi. Minha roupa tá torta. A hora que a pessoa foi escrever esse cartaz aí, ela falou assim: ah, vou colocar lá uma propaganda. A pessoa vai fazer o pé, vai fazer a mão e vai ganhar também, né? Um tratamento lá na sobrancelha. Vai fazer a sobrancelha de graça. Só que ficou estranho. E aí, esse é um dos casos em que acontece a ambiguidade, que é a ambiguidade acidental. A gente tem três casos, mas eu só vou trabalhar dois, eu menciono o terceiro depois. O primeiro caso em que a ambiguidade acontece é a ambiguidade acidental. Essa ambiguidade ela só existe para a pessoa que está lendo o texto, ela existe só para o receptor do texto. Para a pessoa que produziu o texto, essa ambiguidade não existe. Ela não pensou nisso, ela não pensou que estava ambíguo na hora que ela produziu o texto. Só que quem foi ler olhou e falou assim: não, tá ambíguo, não ficou legal não. Fia, ficou ruim. Então é um caso de ambiguidade acidental. Essas frases que a gente vê em placa, que o povo bota em rede social e faz memes, zoa e tal, geralmente são casos de ambiguidade acidental. Não era proposital, a pessoa escreveu tentando passar um recado, mas acabou passando outro recado que ela não queria. Ok? Vamos ver agora um outro caso de ambiguidade. Olha aí. Tá aí, nós temos uma charge e tem um vendedor sentado na cadeirinha lá todo. Parece um marajá, né? Tá todo. Ele tá até com a mãozinha no balcão. Tá lá sentado. Aí chega o. Esse que tá sentado é o seu Gregório. E aí chega um outro senhor e fala assim: tudo em cima, seu Gregório? Ele fala tudo. Só que esse tudo em cima
tem uma ambiguidade, porque a cara da pessoa que tá perguntando não tá uma cara de como é que você tá, beleza, é uma cara de quem tá preocupado. Por quê? Esse tudo em cima é para simbolizar o duplo sentido dele. É se o vendedor lá tá bem, se o dono da loja tá bem, ou também se os preços estão em alta. E aí com as plaquinhas de preço tudo em vermelho no fundo, você vê que era sobre o preço, né? E realmente a coisa tá assim, né? Tá tudo em cima. Você chega no supermercado, tudo em cima, galera. É que o preço tá decolando, foguete do tipo NASA saindo da atmosfera. Então, é um caso de ambiguidade, nesse caso aí, intencional. Essa ambiguidade intencional, ela é uma figura de linguagem, e é o que a gente chama de duplo sentido, e ela existe tanto para quem fez o texto quanto para quem recebeu. Ela existe tanto para o emissor quanto para o receptor do texto. Esses são os dois principais casos de ambiguidade que nós temos. Tem ainda um terceiro, que não é muito comum de usar, porque ele é mais comum para pessoas que fazem tradução, que é uma ambiguidade que existe quando você traduz um texto para o português. O texto no inglês, ou no espanhol, ou no francês, estava lá bonitinho. A hora que você traduz literalmente, ele pega uma ambiguidade ali na tradução literal e aí você tem que fazer uma adaptação. Mas esse é um caso assim muito pouco recorrente aí na nossa língua, muito raríssimo, não, é assim, raro demais isso aparecer em alguma questão, eu pelo menos nunca vi. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso não, mas é bom você saber que existe isso, ambiguidade quando você traduz textos de outro idioma para o português e na tradução esse texto ganha um duplo sentido. Ok? Lembrando que a ambiguidade intencional, que é essa dessa charge aí, ela é uma figura de linguagem. Nós vamos estudar figuras de linguagem aqui ainda no Puxa-Língua. Ainda não estudamos, né, mas vamos estudar ainda. E é uma das figuras de linguagem, estudar certo estilo para o texto. Ok? Vamos ver mais alguns casos de ambiguidade acidental. É claro que a primeira lá, essa que está do lado esquerdo seu aí, ela era acidental e intencional, né? Tipo, porque o povo usa isso muito aí pra piada. Que nós temos aí uma barbearia escrito corta o cabelo e pinto. A pessoa corta e pinta cabelo. Então, só que aí o pessoal usa, né? A gente colocou como acidental porque a primeira pessoa que fez isso aí provavelmente deve ter feito no acidente. E aí os outros pegaram pra fazer piada. Do outro lado, ai, gente, eu mesmo rio, eu preparo a aula e eu esqueço o que eu coloquei nas imagens, né? E aí eu rio quando eu vejo. Aí nós temos, atenção, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. E pensar que ainda anteontem eu gravei uma questão do Enem sobre que tratava de canibalismo, né? Questões lá da literatura, canibalismo, antropofagia, né? O canibalismo no cinema novo e o movimento antropofágico de Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Assiste essa questão aí que você vai gostar. Já que eu mencionei nisso, eu vou deixar o card, né? Assiste aí que eu tenho certeza que você vai gostar dessa interpretação. Para você que nunca assistiu uma interpretação de questão do Enem aqui no Puxa Língua, fica a dica, que essa é legal. Foi bom ter mencionado isso, eu ter lembrado disso. Mas olha, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. O que não é permitido? Duas pessoas comerem no mesmo prato. Você faz o prato, senta duas pessoas e vai comendo, porque vai dar prejuízo pro restaurante. O preço deve ser por prato, cada pessoa pega o seu prato. Às vezes a pessoa pega um prato, faz uma serra da canastra e aí duas pessoas sentam para comer. Poxa vida, sacanagem com o dono do restaurante. O dono do restaurante amontoa atrás do balcão e chora. Então, não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Essa construção de frase, ela tá muito ruim. Muito ruim. Primeiro que tem um erro de concordância, não é permitido duas pessoas comerem no mesmo prato. Então, assim, tá muito ruim. E na de baixo, eu ri, na verdade, não foi nem da de cima. A hora que eu comecei a rir foi da de baixo, porque a de baixo eu acho muito engraçada. Família muda, vende tudo. Que você pensa? Que é uma família de pessoas que não falam, de pessoas mudas, e elas estão vendendo tudo. Não. É que uma família vai se mudar e tá vendendo tudo. Ou se mudou e tá vendendo tudo.
Esses são os duplos sentidos, né? O, o de cima não é permitido comer duas pessoas no mesmo prato. Ficou óbvio que o duplo sentido era duas pessoas comerem no mesmo prato ou você comer duas pessoas. E no de baixo a família muda, né? A família que não fala ou é uma família que está se mudando, que está partindo. E do outro lado lá corta o cabelo e pinto. Você entendeu também? Não me obrigue a explicar isso. Agora vamos ver mais casos de ambiguidade intencional. Aí eu vou ter que pegar aqui o meu retorno, porque aí não vai rolar de eu ler. Vou ler a de baixo primeiro, a que está do lado inferior esquerdo. Que é essa aí muito comum. Se você pesquisar ambiguidade no Google Imagens, você vai achar essa aí de cara. Que é a loja lá e tá escrito: não trocamos roupas íntimas. Aí o menino chega e fala: porcona. É uma ambiguidade intencional. A pessoa usou isso aí para fazer humor. E qual que é o duplo sentido? A dona da loja não troca roupas íntimas, tipo, a pessoa comprou a roupa íntima, ela não vai poder trocar, ou que a pessoa fica sempre com a mesma roupa íntima no corpo, não troca. Oh, Blerg. E do lado superior direito, nós temos aí o seu guarda, nós temos a dona Geni e o cachorrinho. Olha a cara do cachorrinho no canto. Puxa vida. E aí o seu guarda fala: Dona Geni, eu vim aqui porque os vizinhos estão reclamando que o seu cachorro está correndo atrás das pessoas de moto. As pessoas estão passando de moto, o cachorrinho está correndo atrás. A cara do cachorrinho é ótima. E a dona Geni fala: oxe, povo mentiroso. Seu guarda, meu cachorro nem tem moto. Cachorro nem carteira de habilitação A ele tem, né? Então, aí está o duplo sentido, a ambiguidade intencional nesse caso. O cachorro tá de moto atrás das pessoas, ou o cachorro tá correndo atrás das pessoas que estão de moto. É o cachorro que tá de moto ou as pessoas que estão de moto. Essa é a ambiguidade intencional desse caso aí. Como ocorre a ambiguidade? E aí é ótimo a gente chegar nisso, porque a ambiguidade ocorre de algumas formas diferentes, de 4 formas diferentes, na verdade. A primeira forma é o uso de homônimos homógrafos na escrita. Se no seu texto escrito você usa duas palavras, você usa uma palavra que tem um homônimo homógrafo, ou seja, que tem uma outra palavra que tem a mesma grafia, a mesma escrita, você pode correr o risco de fazer uma ambiguidade. Olha aí esse exemplo. Que canto horrível! Canto pode ser de cantar e pode ser aquele pedacinho da casa, aquele cantinho, né? E aí eu coloquei 2 imagens para você para retratar, porque esse é um CD da Suzana Vieira. Você já ouviu a Suzana Vieira cantando? Pera amore, é horrível. Então, que canto horrível, por causa dela cantar muito mal. E do outro, ela é tão ruim quanto atriz e cantora, né? Péssima. E do lado, e se acha. O pior é isso. Parece que quanto pior as pessoas são no que elas fazem, mais elas se acham. Eu tô corrigindo a minha postura, se não reparam. Tá ruim. Então, nós temos aí o CD da Suzana Vieira. Que canto horrível. Canta mal demais. E do lado direito, um canto na parede, um cantinho, cheio de mofo, sujinho lá, bem ruim. Então, que canto horrível pode significar as duas coisas. É claro que pelo contexto do que você escreveu vai dar para saber o que é, mas se pegar a frase isolada, né? Então, esse caso de ambiguidade por uso de homônimos homógrafos na escrita, ele é muito quebrado pelo contexto. Às vezes o seu contexto vai esclarecer o que é. Próximo. O uso de homônimos homófonos na língua falada. Na nossa aula de homônimos, na verdade, eu não mencionei homófonos, porque eu usei a classificação de homógrafos e heterógrafos, sendo os homógrafos aqueles que têm a grafia igual, a escrita igual, e os heterógrafos aqueles que têm a escrita diferente. Obviamente, os que têm a escrita diferente vão ser homônimos na pronúncia, ou seja, vão ser homófonos. Mas os homófonos a gente tem também eles em homônimos homógrafos. Os homônimos homófonos são aqueles que têm a mesma pronúncia, claro. Então, eles podem ser heterógrafos, você pode ter escritas diferentes,
igual esse exemplo nosso aí, e você pode ter homônimos homófonos, que são homógrafos. Homônimos, homófonos, homófonos que são homógrafos. É um trava-língua. Fala aí 3 vezes. Homônimos, homófonos, homógrafos. Homônimos, homófonos, homógrafos. Homônimos, homófonos, homógrafos. Ok? Então, a gente pode ter esses 2 casos. Os homônimos homófonos pode ser homógrafos, que tem a mesma escrita. Igual o canto que a gente viu aqui no exemplo anterior. Ele é um homônimo homógrafo, porque a escrita é a mesma. E ele também é homófono, porque a pronúncia é a mesma. Mas a gente poderia ter sede e sede, que são homônimos homógrafos, mas não têm a mesma pronúncia, então eles não são homófonos. Lembrando que fonos é de pronúncia e grafos é de escrita. Aí nós temos então o uso de homônimos homófonos. Eu vou deixar o card da aula de homônimos para você, já que eu estou falando de homônimo, 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 homônimo. Cardzinho da aula para você aí de homônimos. E aí, vamos ver esse exemplo aí. E esse só acontece na fala, porque na escrita você já vê que a escrita é diferente, então você não tem ambiguidade. Esse caso de uso de homônimos homófonos é só na fala. Eu chego e falo assim, olha, alguém cerrou a porta. O cerrar pode ser com C, que pode ser a pessoa fechou a porta, ou pode ser cerrar com S, que a pessoa cerrou, cortou um pedaço na porta. Também, pelo meu contexto, pela minha gesticulação, pela minha entonação vocal, esse tipo de ambiguidade acaba sendo eliminado. Mas, se a gente pega só um pedacinho, né, um pedacinho isolado, pode existir ambiguidade nele. E aí eu coloquei as imagens para você de uma pessoa fechando a porta e de uma pessoa cortando um pedaço na porta. Mais um caso, o caso de frase mal estruturada, que era até aquele de proibido comer 2 pessoas no mesmo prato, uma frase muito mal estruturada. E aí, nesse caso aí, nós temos o homem foi proibido de entrar na loja de boné. Quer dizer, ele foi proibido de entrar na loja usando boné, que aí foi o que eu coloquei na primeira imagem, é proibido o uso de boné, ele estava de boné, ele não pôde entrar na loja. E a segunda imagem é que era uma loja de boné que estava interditada ou o acesso impedido e o homem não pôde entrar. Então, a frase está mal estruturada. E aí eu quero deixar uma tarefa para você. Você vai aí nos comentários reestruturar essa frase, primeiro, para colocar com o sentido de que o homem de boné não podia entrar na loja, é proibido que ele entrasse na loja usando boné, e segundo, para colocar que é uma loja de boné em que a entrada está proibida. Reconstrói essa frase aí, dando os 2 sentidos, eliminando a ambiguidade. Beleza? Reconstrói aí para mim nos comentários. Quarto exemplo. A propósito, esse exemplo terceiro é o mais comum. As nossas construções de frase. Isso usa muito o pronome seu, né? Maria encontrou Eduarda com seu irmão. Você não sabe se o irmão é da Maria ou da Eduarda, porque o seu pode ser para qualquer uma das duas. Então, o uso da palavra seu, alguns pronomes, isso acaba trazendo essa construção mal feita. Outro caso, o último caso, é a situação em que você produz o enunciado. Essa é, assim, a que mais é quebrada pelo contexto ou pela entonação vocal e tudo. Se eu falo assim, bonito, muito bonito. É claro, eu estou usando uma entonação vocal neutra. Mas se eu vejo o caso da imagem da esquerda, que são os cachorrinhos que destruíram a casa toda, falo bonito, muito bonito. Eu estou sendo irônico, eu tô querendo dizer que foi uma coisa feia que os bichinhos fizeram. E do lado direito, você vai olhar e falar, nossa, bonito, muito bonito. É porque você está admirando a paisagem. Então, essa é assim, a que mais é quebrada pelo seu contexto, pela forma que você fala as coisas. Antes, eu vou relembrar então. Alerta, na língua oral, a ambiguidade situacional, que é essa última, é muito comum. Só que geralmente ela se desfaz pela entonação, pelos gestos, etc. Na língua escrita, a ambiguidade costuma ser desfeita pelo contexto, como eu já mencionei algumas vezes aí. E a definição de ambiguidade para você, a ambiguidade ocorre quando um enunciado admite mais de uma interpretação. Eu não coloquei 2, porque pode ter ambiguidade com 3 interpretações, 4. Quando tem mais de uma possibilidade de interpretação, existe uma ambiguidade. Como eu falei no começo para você, nós vamos encerrar hoje com a leitura de um texto muito ruim. Esse texto, na verdade, é um sketch, né? Eu não sei
Quem criou, se você souber quem criou, me conta. Eu não achei ele na internet mais. Eu sei que eu tenho esse texto, ó, de quando eu dava aula no estado. Eu dei aula no estado de Minas Gerais em 2013, 2014 e 2015. Então eu tenho esse texto desde essa época. Eu não sei quem foi que criou, não sei de nada. Só sei que tenho. Eu vou deixar o texto na descrição para você ler também, se você quiser. E se você sabe de quem é esse texto, me conta, porque eu não sei. Tá aí. Chama Língua Confusa. E o texto diz o seguinte: Marcos, Alice, sua esposa, e o cachorro deles passam em frente a uma loja de patins com uma placa escrita: É proibido entrar nesta loja de patins. É uma loja de patins com uma placa escrita: É proibido entrar nesta loja de patins. Aí a Alice fala: Eu nem queria mesmo entrar naquela loja, eu não gosto de patins. Aí o Marcos fala: Como assim, meu amor? E a Alice diz: Naquela placa está escrito: É proibido entrar nesta loja de patins. Qual o objetivo de ter uma loja de patins e proibir todo mundo de entrar nela? Ela fica indignada aí, a dona Alice. E o Marcos fala: Não, amor. Está escrito que é proibido entrar na loja usando patins. Devem ter medo de que a pessoa se desequilibre em cima dos patins, caia e derrube alguma coisa, sei lá. A Alice fala: Nossa, é mesmo, entendi errado. Então, vamos pro restaurante. Estou morrendo de fome. E aí eles caminham até o restaurante, ao lado. Você percebeu, né? O duplo sentido. Óbvio. Eles caminham até o restaurante ao lado da loja de patins e entram. O garçom fala: Calma aí, minha senhora. Este cachorro não pode entrar no restaurante porque ele está cheio de pulgas. Taxativo. E aí o Marcos fala: Amor, vai lá deixar o Lulu no carro, porque o restaurante está cheio de pulgas. E aí o garçom fala: Como assim, meu senhor? Eu estava me referindo ao seu cãozinho, não ao restaurante. E a Alice fala: O meu Lulu? Ah, eu esqueci de colocar a segunda parte para você. Ai, desculpa. Vou até reler, ó. Calma aí, minha senhora, esse cachorro não pode entrar no restaurante porque ele está cheio de pulgas. E aí o Marcos fala: Amor, vai deixar o Lulu no carro porque o restaurante está cheio de pulgas. E o garçom fala: Como assim, meu senhor? Eu estava me referindo ao seu cãozinho e não ao restaurante. E a Alice diz: O meu Lulu não tem pulgas. Mas para evitar problema, eu vou deixá-lo no carro. É uns tem muito sem noção, porque o diálogo termina muito. Voltando ao restaurante, o Marcos fala: E agora? Podemos entrar? E o garçom, apontando para uma mesa no canto, diz: Agora sim. Queiram se sentar naquela mesa. Eles se sentam à mesa e o garçom diz: O que vão pedir? O Marcos: Nós dois queremos frango. O garçom fala: Ok, estou indo preparar o pedido. Aí nesse meio tempo chega ao restaurante o Bené. Os nomes também é ruim com força. Chega ao restaurante Bené, um amigo do casal. E aí o Bené fala: Olha só quem está aqui. É meu grande amigo Marcos e sua esposa Alice. E aí o Marcos fala: E aí, Bené, como você está? O Bené fala: Bem, obrigado. Posso me sentar com vocês? O Marcos fala: Pode sim, sente aí. E aí a Alice diz: Não. Aí o Bené fala: Obrigado. Rapaz, você viu o roubo da ponte? E a Alice fala: Roubo da ponte? Nós acabamos de passar por lá, a ponte continua no mesmo lugar. Como é que conseguiram roubar a ponte e carregá-la? E aí o Bené fala: Não, eu me refiro ao assalto que houve em cima da ponte. E a Alice fala: Ah, bom, mas nós não vimos não. E aí o Bené fala: Pois é, os policiais estão por lá até agora procurando o ladrão. É assim. Ah, ai, ruim demais. A Alice chama o garçom. Ei, garçom. Não, a Alice, eu tô fazendo a Alice pra frente, o Bené pra esse lado e o marido pra esse lado, o Marcos, né? Então, a Alice. Ei, garçom! O garçom, pois não. A Alice, e o frango? Já está pronto para comer? O garçom fala: Ah, sim, já é hora do almoço, né? O frango tá lá atrás no viveiro. Eu estou indo jogar milho para ele comer. Obrigado por se preocupar.
Ai, ai, ai. A Alice fala: Não, meu senhor, estou perguntando é se o frango que nós pedimos está pronto para nós comermos. O garçom fala: Ah, sim, que burrice a minha. Não, não. Que burrice a minha. Não, está pronto sim, já vou trazê-lo. O senhor vai querer comer o. O senhor vai querer comer o frango sentado? Ai, Brasil. O senhor vai querer comer o frango sentado? Aí o Marcos fala: Claro! Ou você quer que o frango venha em pé, dando pirueta e dançando na minha bandeja? Dançando balé na bandeja. O garçom fala: Desculpe-me, senhor. Talvez eu não tenha sido claro bastante. Não, claro que não foi claro. Eu quero saber se vocês vão comer o frango sentados à mesa ou se preferem comer de pé no balcão tomando uma cervejinha. E todo mundo já começa a ficar nervoso agora. Aí o Marcos: Sei não. Quer saber de uma coisa? Não vamos querer mais nada. Traga a conta pra gente. E o garçom fala: Não preciso ir calcular, deu R$ 50. R$ 50! Agora você pensa, eu tenho esse texto desde 2013. R$ 50 em 2013 era uma pequena fortuna. R$ 50. Toma aqui uns R$ 50. Já dizia Nayara Azevedo. E aí o Marcos fala: R$ 50? Mas saiu caro esse frango, hein? Aí a Alice fala: Eu não vou pagar, eu sou uma dama, sejam cavalheiros. E aí o Bené fala: Eu cheguei agora, então eu não vou pagar nada. E o Marcos fala: Não vai pagar, Bené? Eu não tenho filho do seu tamanho para sustentar, não, seu cretino. Aí já é uma briga que começa para terminar a sketch, né? Quando a gente fala sketch, é aquela pequena cena, tipo o ceninha do Porta dos Fundos. E aí os três começam a brigar, o garçom gritando: Parem com essa bagunça, que desgrama! E o Marcos: Como você ousa dizer palavrão na frente da minha esposa? O garçom fala: Desculpa, eu não sabia que era a vez dela. Eu não sabia que era a vez dela. E o Marcos: Seu atrevido, não quero mais olhar pra sua cara, vamos embora, Alice. E aí acaba, sai de cena. Ufa! Bota a Suzana Vieira, né, pra encenar isso aí. Puta merda. Então, terminando, essa foi a nossa aula sobre ambiguidade. É mais uma daquelas aulas que eu começo arrumadinho e termino um bagaço, né? Essa foi a nossa aula sobre ambiguidade, a última desse módulo. Aê! Não, a gente merece até aplauso, né? Fechamos esse módulo. Ô, módulo grande. Montão de aula. Você vai ver no PDF de exercícios que vai estar aí na descrição em breve. O PDF de exercício eu sempre coloco a lista de aulas no comecinho do PDF, vai dar um listão, que tem um monte de aula nesse módulo. Mas deu pra gente abordar tudo, deu pra você entender tudo certinho de linguagem, de estilística e de semântica. Bora fechar. Ai, ai, vai me dando uma canseira. Fiquei fazendo essas bobeiras. Ó, esse foi o módulo Linguagem, Estilística e Semântica. As duas próximas aulas desse módulo são correção de exercícios. Vai ter PDF na descrição para você. Aliás, PDF vai estar na descrição de todos os vídeos do módulo. Faz os exercícios, assiste as correções, que eu tenho certeza que vai ajudar você a relembrar o que a gente viu de funções da linguagem, a colocar em prática o que a gente viu aqui nesse módulo, nessa segunda parte, que foi a parte de semântica, ok? Tenho certeza que vai ajudar você bastante. Muito obrigado por você ter acompanhado conosco mais esse módulo aqui no Puxa Língua. E é isso. O card aí, ó. O card para as aulas, todas as aulas do módulo aparecendo aí para você. Agora é só você clicar que você já pega tudo aí e vai ser feliz. Beijo para você e até a próxima. Tchau.